valendo aí no mínimo 50 pontinhos. Opa, a gravação começou aí. Então é o seguinte, como eu estava falando aí, essa semana eu vou colocar uma atividade para vocês, valendo no mínimo 5 pontos, beleza? Ela vai complementar aí o valor das últimas atividades das últimas semanas, e somando todas as notas aí, vai ser sua nota bimestral. Então, entenda a atividade dessa semana como se fosse uma prova, beleza? Maria está dizendo que o aniversário dela está chegando dia 29. Beleza, não vamos esquecer, Maria. Esse vídeo vai estar no YouTube e vai ficar divulgado. Beleza? Então é o seguinte: essa aula de hoje é um estudo rápido para você dar conta de fazer a atividade que eu vou postar amanhã. E essa atividade vai valer pelo menos umas 5 vezes mais do que as últimas atividades. Então, para você não ficar com notinha baixa lá no seu boletim, no terceiro bimestre, faça a atividade que eu vou postar amanhã. Beleza? O conteúdo é esse que a gente vai estudar hoje. Tranquilo? Pode começar, meus três alunos. Eu posso? Ou os senhores gostariam de esperar mais alguém? A gente já está um pouquinho atrasado, a aula de hoje já vai ser bem curta, mas vocês é que sabem. Hoje, professor, Falem, começa a sua aula. Se eles quisessem estudar, eles estavam na aula hoje. Não fazia vamos seu embora logo, serviço, ué. né? Nós que Então aprender. tá certo. Então tá certo. O Falar, conteúdo do né? quarto bimestre vai ser um pouco diferente desse do terceiro. Se você não gosta muito de política, eu acho que você deve ter achado esse terceiro bimestre meio chato, né? Porque a gente só ficou falando de presidentes. O conteúdo do terceiro bimestre é inteiro sobre presidentes, desde o fim do regime militar até hoje, né? A gente já, na última aula, falou mal do Bolsonaro aí, que é o nosso presidente de hoje em dia. E, basicamente, então, esse é o conteúdo do terceiro bimestre. No quarto, a parada muda. A gente vai falar do Trump, vamos falar do 11 de setembro, lá em 2001, vamos falar de atentado terrorista, vamos estudar toda a bagunça que aconteceu aí no século XXI, beleza? Então, só voltando à revisão, então, do terceiro bimestre, para você dar conta de fazer a atividade de amanhã. No terceiro bimestre, a gente estudou o fim da ditadura militar, a redemocratização do Brasil, vimos questões políticas e econômicas mais importantes, além da evolução social observada no Brasil. Essa evolução social ela inclui a condição dos negros, dos índios, dos excluídos socialmente, principalmente aquela galera que mora lá no sertão do Nordeste, né? A gente falou muito desses caras, e assim por diante. Então, nessa aula de hoje, a gente vai revisar esse conteúdo para você poder fazer a atividade final do bimestre. Tranquilo? Bom, então o período de 64 a 85 foram os 21 anos de ditadura militar. Esses carinhas que estão aí na foto foram os nossos 5 presidentes, e você deve lembrar na época lá, e isso você vai precisar para a atividade de amanhã, que se você quiser lembrar desses 5 presidentes, é só olhar para a palma da sua mão direita. O primeiro dedinho aí, o dedo mindinho, é o primeiro presidente da esquerda, o Castelo Branco. Quanto mais alto o dedo, mais malvadão foi o presidente, beleza? Então, Castelo Branco foi um pouco malvadão, porque ele inventou o ato institucional, uma modalidade de lei que não passava pelo Congresso. Depois veio Costa e Silva, que era mais malvadão do que ele, porque a galera da guerrilha comunista começou a pegar em armas e Costa e Silva precisou reagir. Então, é difícil dizer quem é o herói e o mocinho nessa história. O fato é que foi um período muito violento da história do Brasil. Tão violento que quando chegou o governo do Médici, o dedinho do meio aí da mão, esse cara bem do meio, Garrastazu Médici, foi o que a gente começou a chamar de os anos de chumbo, porque tinha galera literalmente morrendo a tiros no meio da rua, brigando por causa de política. Beleza? Para vocês deve ser difícil de imaginar uma situação como essa, porque graças a Deus a gente nunca mais precisou viver nada parecido com isso. O que você precisa saber sobre a ditadura militar? Eles derrubaram o governo do João Goulart e deram início à ditadura lá em 64. Contaram com a ajuda militar dos Estados Unidos da América e durante o governo deles aconteceu uma coisa considerada o milagre econômico do Brasil, que hoje em dia a gente sabe que foi financiado basicamente com dinheiro emprestado dos americanos. Beleza? Bom, o que foi então os anos de chumbo, lá durante principalmente o governo do Médici, né, lá em 69? O período entre 68 e 74 foi marcado especialmente por violência e censura. A gente estudou aí nesse bimestre, você deve se lembrar. Eu coloquei aí uma música de um carinha chamado Chico Buarque para vocês escutarem. Tem o vídeo aí no Classroom, é só voltar algumas aulas aí, tá gravado lá. Onde a gente estudou como esses caras usavam a cabeça para contornar a censura, né? Porque o governo militar ele perseguia os opositores e tinha órgãos do governo responsáveis por matar a gente. Então imagina hoje em dia, por exemplo, a gente tem aí a Secretaria da Educação, né? Lá na época do regime militar tinha o DOI-CODE, que era o Departamento de Operações de Inteligência, por exemplo. Acho que é isso que significa. O DOI-CODE, então, ele era responsável por identificar você, se você fosse comunista, te levar para uma cadeia onde você seria torturado e depois morto. E aí esse órgão inventaria uma história. Ah, o fulano sofreu um acidente e morreu afogado. E aí essa história do acidente é que ia parar nos jornais e TV. Beleza? Então o governo tinha órgãos especializados em dar sumiço na galera. Para você ver
mais ou menos como era a pegada do governo dos caras. Beleza? Quer dizer que foi só coisa ruim? Não. Se você tiver algum avô, alguém mais velho aí com mais de 60 anos que viveu lá durante o regime militar, a pessoa provavelmente vai te dizer que havia muita segurança, não havia criminalidade e tudo mais, porque a polícia ela tinha amplo acesso a todas as camadas da sociedade. Então, por exemplo, situações como o Morro lá no Rio de Janeiro não iriam acontecer, porque o governo militar pegava pesado com aquela galera e a criminalidade lá era baixa. Beleza? Então você vai ver gente elogiando o regime, tipo o Bolsonaro gosta muito de falar disso aí, né? Vai falar, os meus avós viveram no regime, nunca foram presos e não sei o quê, não sei o quê. Para as pessoas médias, para as pessoas que não se metiam com política, vamos dizer, para o gado de modo geral, né, para a galera que não se mete muito, foi um período muito tranquilo, você só precisava trabalhar, pagar seus impostos e o governo fazia o resto, tudo bem, tá tranquilo. Agora, se você tivesse um pingo de opinião política e resolvesse falar mal do governo, falar, olha, eu acho que o governo está errado nisso aqui, pronto, você poderia ser morto a qualquer momento. Beleza? Então, tem uma imagem aí que eu coloquei para vocês de uma abordagem da polícia sobre um estudante, né? Mais ou menos esse aí era o clima dos anos de chumbo. A resistência a essa política dos anos de chumbo, ela acontecia principalmente nas universidades e nas artes. Então, a gente imagina aí, eu falei para vocês, por que até hoje a maioria dos professores de geografia, de história, de filosofia são pessoas de esquerda? Eu não, porque eu sou conservador, a gente vai ver o conservadorismo aí no final, mas por que a maioria dos professores de história, né, como da minha matéria, são de esquerda? Vocês devem ter tido aula com o professor João aí na escola, vocês devem ter reparado do jeito dele falar e tal, que ele vai indicar que sei lá, ele não gosta do Bolsonaro, por exemplo, e gosta do Lula, ou alguma coisa assim. A maioria dos professores de história tem uma opinião inclinada nessa direção. Por quê? Porque foi aí, na escola, na universidade, nas artes, que a galera de esquerda se refugiou, que a galera de esquerda fugia da perseguição política. Se a censura chegasse lá na faculdade, falasse, ei, você é professor, você é comunista? O cara dizia, não, eu sou historiador, eu estou falando sobre a história lá, né, da Rússia Soviética e tal, a gente tem que estudar essa parada, tá entendendo? Então eles tinham um pouquinho mais de liberdade. Quer dizer que eles não eram perseguidos? Não, havia perseguição do governo na escola e nas artes também. Só porque era um pouco menos do que, por exemplo, se você fosse um deputado. Beleza até aí? Então, por que a maioria dos professores de ciências humanas são de esquerda? Pessoas como eu são exceção, porque esses foram os núcleos de resistência da galera socialista durante o regime militar. Belezinha? A abertura política e a redemocratização do Brasil começou ainda durante o regime militar. Então, quando a gente pensa assim, todos os presidentes militares eram ditadores, não necessariamente, beleza? Os presidentes Geisel e Figueiredo, os dois últimos presidentes aí do regime, eles propuseram uma abertura lenta e gradual do regime. O presidente Geisel começou a desfazer alguns atos institucionais, que eram aquelas medidas, aquelas leis que tornavam o governo uma ditadura, e o governo seguinte, o presidente Figueiredo, ele declarou abertamente que seria o último presidente militar. Depois dele, haveriam, então, eleições, indiretas, mas ainda eleições, para que o povo escolhesse quem seria o próximo presidente. E aí, ele criou uma coisa muito importante chamada de Lei de Anistia. Qual era a ideia do Figueiredo? Vamos parar, então, de assustar o povo. Essa parada de guerra civil no Brasil vai acabar. Os comunistas e tal lá que explodiram carro e roubavam banco estão perdoados, não vão para a cadeia. Os militares que torturavam esses mesmos comunistas lá no DOI-CODE também estão perdoados, também não vão para a cadeia. Então, a lei da anistia ela perdoava todo mundo que entrou em conflito, vamos dizer assim, durante o regime militar. Beleza? Não preciso dizer que essa lei foi muito polêmica, até hoje ela é discutida. Tem muita gente que morreu de velho sem nunca ter ido para a cadeia e era torturador, beleza? Então tem muita gente que diz que essa lei da anistia ela dava impunidade para criminoso. Tranquilo? Bom, o presidente eleito depois do Figueiredo, que foi o último presidente militar, era um cara chamado Tancredo Neves. Eu coloquei uma foto dele aí, pequenininho, ele é um carequinho. E Tancredo, apesar de muito promissor na política, muita gente gostar do que ele falava, ele acabou morrendo antes de poder virar presidente. E essa foi provavelmente a maior catástrofe em toda a história política do Brasil. Logo, em segundo lugar, talvez, só perdendo aí para a proclamação da República, que foi o fim do Império Brasileiro. Por que a morte de Tancredo foi uma catástrofe tão grande? Por que foi um problema tão grande? Porque o vice-presidente do Tancredo era burro feito uma pedra cheia de lodo. Quem é essa pedra cheia de lodo? É esse bigodudo que está sendo entrevistado aí na foto, chamado José Sarney. José Sarney foi argumentativamente, a gente pode dizer, a gente pode argumentar aí, que José Sarney foi o nosso pior presidente de toda a nossa história. Ele era o vice do Tancredo Neves,
Como Tancredo morreu, Sarney virou presidente e deu início à pior fase da nossa democracia, que foi a era aí do Sarney e do Collor. O que aconteceu de tão ruim durante o governo do Sarney e do Collor? Sarney não entendia nada de economia e ele indicava ministros lá para a economia e tal, né, para o ministro da Fazenda e tudo, que não entendia muito do assunto. E aí o Brasil estava com uma inflação que começava a subir lá durante o regime militar, estava começando a ter um problema de inflação, e o Sarney falou: eu vou resolver esse problema aí de inflação. Eu vou criar uma moeda nova, e essa moeda nova não vai ter necessariamente um lastro. O governo vai poder imprimir dinheiro sempre que ele precisar para abastecer o mercado interno. Essa é uma ideia boa? Claro que não. Imprimir dinheiro é sempre uma ideia ruim. Porque quanto mais você tem uma coisa, menos essa coisa vai valer. Quer ver um exemplo? Imagina que você coleciona alguma coisa aí, beleza? Pode ser um joguinho de cartas, ou carta daquele álbum de futebol que faz muito sucesso na época da Copa, né? Ou alguma coisa assim. E aí tem uma carta que é rara. Vamos dizer que a figurinha do Neymar é uma parada rara, que é difícil de encontrar e pá, beleza? Então, quando a figurinha do Neymar é rara, todo mundo vai querer e tal, todo mundo vai querer ficar trocando, procurando aquilo ali para completar o álbum. Tá entendendo? Por outro lado, a figurinha, sei lá, eu não conheço muito de futebol, mas não sei se o Kaká ainda joga, por exemplo. Vamos dizer que a figurinha do Kaká é muito comum. Todo o pacote de figurinha que você compra lá na padaria tem a figurinha do Kaká lá dentro, uma parada extremamente comum, tem um monte. Ninguém vai querer mais o Kaká, porque todo mundo já colou uma lá no álbum dele, entendeu? No álbum, e não vai precisar dessa figurinha mais, então vai sobrar, tá entendendo? Dinheiro funciona mais ou menos do mesmo jeito, cara. Se você imprime muito, daqui a pouco ele não está valendo nada. Não adianta nada você imprimir R$ 100 e dizer agora você tem um monte de dinheiro. O que vai acontecer é que os preços de tudo ao redor vai subir. Os preços irão subir, beleza? Porque tem dinheiro demais na praça. O resultado disso é inflação. E aí o Sarney disse, não, a gente vai evitar que os preços subam criando leis proibindo que os mercados aumentem os preços, por exemplo, do pão. E aí o mercado tinha duas escolhas. Ou ele vende o pão sendo proibido de aumentar o preço para ganhar bem pouquinho dinheiro, e a inflação continuava subindo, então ele ia ter prejuízo, ou então ele parava de vender pão, porque aí ele parava de ter prejuízo. Óbvio que os donos do mercado, eles não podiam ter prejuízo, senão ia falir o mercado, escolhiam parar de vender o pão. Daqui a pouco não tinha mais pão, não tinha mais shampoo, não tinha mais condicionador, e o resultado é esse que você está vendo aí na foto. As prateleiras ficavam vazias, era uma crise de desabastecimento. Então o Sarney criou um problema, que era imprimir dinheiro, e na hora de resolver o problema, ele piorou o problema, que foi proibir a galera de subir os preços, o que também não funciona, só piora. Tá entendendo? Então, o Sarney foi tão burrão que vocês estão vendo uma nota aí do Cruzeiro, do Cruzado, 10 mil cruzados. Essa nota que vocês estão vendo aí é o valor de 10 mil cruzados. Imagina você ter uma nota de 10 mil reais no seu bolso aí, beleza? E esses 10 mil cruzados valiam aproximadamente aí 5 reais hoje em dia. Então o dinheiro não valia mais nada, beleza? E aí, como se não bastasse, logo depois que o Sarney saiu do governo, em 1990, Fernando Collor acabou sendo eleito. Ele também não deu conta de resolver o problema da inflação. O dinheiro continuava não valendo nada, mesmo o Collor criando um dinheiro novo também. E, além disso, o Collor tentou roubar o dinheiro que estava dentro das poupanças da galera, ele tentou aprender esse dinheiro para, né, pagar contas do governo aí. E claro que a galera que tinha dinheiro guardado no banco ficou putaça, falou: peraí, esse dinheiro é meu, eu estava guardando para comprar minha casa, como é que o governo vai pegar? E o presidente recebeu: ó, dane-se você aí, eu vou te devolver daqui 5 anos. Cala a boca. Ninguém ficou feliz. Começou a aparecer um monte de escândalo do Fernando Collor, porque a galera começou a investigar ele, tava todo mundo puto com ele. E aí descobriu que o cara era corrupto, o próprio irmão dele denunciou ele e tudo mais. E aí o resultado aqui, em 92, Fernando Collor foi empichado, ele sofreu impeachment. Foi o nosso primeiro processo de impeachment desde o fim do regime militar. E aí o povo foi pra rua, todo mundo com a cara pintada, fora Collor e tal. Tiraram o Fernando Collor, que inclusive era acusado até de satanismo, tinha um monte de acusação cabulosa sobre o cara, um monte de escândalo absurdo. E aí no lugar dele entrou o vice. O vice-presidente é esse pequenininho da foto aí, que está aparecendo com o óculosinho, chamado Itamar Franco. E o presidente Itamar Franco, ele é politicamente considerado, no Brasil, um herói econômico, um herói social da nossa política. Por quê? Porque ele entendia um pouquinho mais de economia do que o Sarney e o Collor. E, além disso, ele pensou, bom, eu tenho que indicar para ministro alguém que entenda de economia. Então, ele pegou um economista, um cara que foi para a universidade, que estudou economia, e colocou lá no ministro e falou, ó, ministro da Fazenda, você vai resolver o problema da inflação do Brasil. Pensa num jeito aí. E esse ministro, que se chamava Fernando Henrique Cardoso, ele pensou, bom, o dinheiro não vale nada se a gente imprimir muito.
Então, eu vou associar o dinheiro a alguma outra coisa que não possa ser impressa, por exemplo, o ouro. Se R$ 1 valer 1 grama de ouro, eu não tenho como imprimir ouro, então não tem como imprimir dinheiro, não tem como imprimir real descontroladamente, assim a gente controlar a inflação. Só que no Brasil, o ouro era um negócio meio difícil, não tinha muito controle e tal. Então, a gente, ao invés de ouro, escolheu o dólar americano. Então, o Brasil tem que produzir alguma coisa, seja fabricar carro, seja produzir comida, tem que produzir alguma riqueza. E aí, quando a gente vender essa riqueza lá fora no mundo, vender soja, vender café, vender arroz, quando a gente vender isso lá para o mundo, vai entrar dólar no Brasil. Cada dólar que entrar, a gente guarda no banco e imprime R$ 1 para cada dólar. Essa ideia incrível que o Fernando Henrique teve se chamava Plano Real. E além de criar um dinheiro novo, ele vendeu algumas empresas que eram do governo, como a Eletrobras, por exemplo, que davam prejuízo. Então ele vendeu para pessoas particulares, para empresários e tal, e aí, dessa forma, resolveu o problema da inflação no Brasil. E resolveu tão bem, eu contei para vocês aí nas aulas anteriores, que logo que o real saiu, lá em 94, 98, nos primeiros anos do Plano Real, você podia ir numa padaria e comprar um Kinder Ovo, aquele doce extremamente caro que vem com um brinquedo dentro, que hoje vale tipo R$ 7. Você comprava um Kinder Ovo por R$ 1. Tinha notinha de R$ 1 lá e tal. E então, R$ 10 era muito dinheiro. 1 quilo de carne você poderia comprar aí com R$ 6, R$ 7. Eu coloquei numa atividade de vocês uma imagem do mercado, mostrando lá alguns preços de algumas mercadorias. E aí vocês viram lá, 1 quilo de arroz, 87 centavos. É, sabão em pó, uma caixa de 2 quilos de sabão em pó, 70 centavos. Um pão francês, 5 centavos. Imagina você comprar um pão por 5 centavos. Você vai lá na padaria e compra, oh, por favor, me vê 10 pães. E aí você paga 50 centavos em 10 pães. Era assim que o real funcionava no início, então. Era uma moeda que tinha um valor muito alto, então o preço das coisas acabava ficando muito baixo. As coisas eram muito baratas porque o real valia muito. Beleza? Então, Itamar Franco foi considerado um herói aí na política nacional, principalmente por causa do Plano Real. E o Plano Real rendeu tanto que esse ministro da Fazenda, o cara que criou essa moeda nova, Fernando Henrique Cardoso, acabou virando presidente do Brasil. Ele foi eleito lá, então, em 1994, como presidente do Brasil e nos governou por 2 mandatos, ou seja, durante 8 anos, Fernando Henrique Cardoso foi o nosso presidente. Ele fez muito pela economia do Brasil, ele resolveu os problemas econômicos da era do Sarney, mas não fez nada para ajudar os mais pobres lá do sertão. O governo do Fernando Henrique Cardoso tinha poucos programas, não fez nada exagero, claro. Ele fez alguma coisa, mas foi muito pouco. O Brasil ainda era muito marcado por sérias desigualdades sociais. Você tinha gente muito rica no Brasil, mas a linha da pobreza era muito alta. Tinha muita gente que era miserável no Brasil, gente que literalmente morria de fome lá no sertão. E aí o Fernando Henrique Cardoso pensava em alguns programas lá, vou criar um Bolsa Escola para as crianças estudarem, o governo dá um pouquinho de dinheiro aí para elas e tal. Mas esses programas eram pequenininhos. Até que apareceu um candidato à presidência na eleição de 2002 que dizia: companheiro, eu vou pegar o Rio São Francisco e vou desviar lá para o Nordeste. A gente vai puxar esse rio aí para o sertão e no sertão vai ter água, companheiro. E os mais pobres do Brasil vão poder plantar e colher toda a comida que eles precisarem. Eu não sei imitar o Lula, mas o Lula era o candidato em 2002. E essa proposta dele de desviar o Rio São Francisco era uma coisa gigantesca, porque ele estava dizendo: tem lugar no sertão do Nordeste, lá no interior da Paraíba, lá do Ceará, que não tem água. Então vamos puxar um rio para lá, mano. A gente constrói uma parada de concreto aqui, pá. E aí o rio chega lá nessa galera para eles pararem de morrer de fome. A galera gostou tanto desse discurso do Lula pela igualdade, para ajudar os mais pobres, né? Pela justiça social, que acabou elegendo ele em 2002, dando início à era PT. A era do PT começou então em 2002 com o Lula e foi, como a Veja está escrevendo aí, a revista Veja, um triunfo histórico. Ele foi o nosso primeiro presidente de origem popular. Foi o primeiro presidente do Brasil que não era rico antes de ser presidente. Dá para imaginar um negócio desse? Desde 1900, lá no início da República, quase 100 anos depois, foi a primeira vez que nós tínhamos, mais de 100 anos depois, foi a primeira vez que nós tivemos um presidente que não era rico, que era um cara que era pobre, né? Pra você ter uma ideia. Então, o Lula tratou de expandir esses pequenos programas sociais criados pelo Fernando Henrique. Tinha o Bolsa Escola, o Lula aumentou e chamou de Bolsa Família. Agora a criança não precisa estar estudando. Se a criança acabou de nascer, a família já recebe dinheiro. É um Bolsa Família. O governo dá um pouquinho de dinheiro para o mais pobre aí, para o mais pobre ter o que comer. Além disso, o Lula criou aí programa Luz para Todos, para a galera que morava na roça ter eletricidade. Criou Pronatec, a Pronatec foi a Dilma. Criou programas para acesso à educação, programas para acesso
a alimentação e tudo mais. E dessa forma ele ficou conhecido por ser o cara que se preocupa com os pobres. Então, o governo do Lula ele ficou conhecido por colher os frutos do Plano Real e distribuir esses frutos entre os mais pobres. Tá entendendo? Então, o dinheiro novo que o FHC criou funcionava muito bem. O Lula falou: então vamos pegar esse dinheiro que agora está nos enriquecendo e vamos distribuir essa riqueza para os mais pobres. Para você que ainda não sabe, distribuição de riquezas e promoção da igualdade sobre a liberdade individual se chama socialismo, beleza? Então a gente pode dizer que o Lula era um governo socialista? Sim, podemos, porque ele prezava igualdade acima de liberdade individual, beleza? Então, se você tinha um empreguinho ali, mais ou menos, era classe média, você ia pagar um monte de imposto para ajudar o governo a sustentar a galera mais pobre lá que precisava, né, sobreviver. Tá entendendo? Essa parada aí meio Peter Pan, né? A gente tira de quem tem mais e dá para quem tem menos. Tranquilo, queridos? Bom, Lula então foi responsável por metade da era PT. A era PT durou aí 14 anos. Desses 14 anos, 8 foram nas mãos do Lula. Em 2010, então, o Lula não podia mais se reeleger, ele já governou 2 vezes, ele ganhou 2 eleições, né? Em 2002, depois em 2006. Então ele precisava passar a bola para alguém. E aí ele falava: não, o governo vai ter que continuar na mão do PT, a gente não pode deixar um conservador governar, a gente tem que calar os conservadores a todo custo. Então ele promoveu, por meio de um esquema que a gente conheceu depois chamado mensalão, promoveu uma dinastia política no Brasil. Ele comprou outros poderes, no caso o judiciário e o legislativo, pagando para eles dinheiro todo mês, que se chamava mensalão, e aí em troca ele se mantinha no poder, ele e o seu partido se mantinham no poder. Um dos frutos disso foi a eleição da Dilma em 2010. Essa mulher aí acabou sendo eleita presidente do Brasil, foi a nossa primeira presidente mulher e teve que lidar com um monte de problemas que a gente começou a descobrir na era do Lula, né? O Lula saiu, não era mais presidente, mas a polícia acabou descobrindo o mensalão do cara e falou: opa, peraí, tem corrupção no partido da mina. Professor, minha net tá ruim demais, a Maria tá falando. Sem problema, Maria. Qualquer coisa você assiste essa revisão no YouTube depois, se estiver travando muito aí, beleza? Se estiver travando demais, acesse o YouTube. Pode, tenta sair e entrar de novo aí, ver se resolve. Pode sim. Então, a Dilma era a herdeira ideológica de Lula. O trabalho dela, tranquilo, Maria, tranquilo. O trabalho da Dilma era dar continuidade a esse trabalho que o Lula tinha começado. Era continuar distribuindo dinheiro para os pobres, vamos dizer assim. Pelo menos isso era a fachada do governo dela. Fiel a essa ideologia, ela continuou lá com os programas de Pronatec, de Sisu, de ProUni, essa coisa do Enem valer para a faculdade federal, tipo a UNB. Tudo isso foi criação da Dilma. E dessa forma ela queria dizer: eu quero que os mais pobres entrem na universidade, eu quero que os mais pobres tenham bons empregos. Isso é uma coisa boa? Sim, pobre estudando é uma coisa muito boa, muito legal. O que não era legal do governo da Dilma eram as pedaladas fiscais, que ela dizia: a gente precisa de dinheiro para pagar esses programas aí. O governo não tem mais dinheiro. Então ela mudava a lei dizia: o governo só pode gastar tanto. Ela falava: não, eu sou o governo, pô, então vou mudar a lei aqui, mudava a lei, agora o governo pode gastar mais. Aí ela ia lá e gastava mais. Tá entendendo? Isso é o que ficou conhecido como as pedaladas fiscais. Mas o termo técnico para isso daí era crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, o governo não estava obedecendo o limite de gastos, ele estava endividando o governo. É como se fosse a sua mãe estourando o cartão de crédito para comprar besteira. Beleza? Só que não é tão besteira assim, né? Era a educação dos mais pobres. De qualquer forma, o governo não pode fazer nada que seja contra a lei que ele mesmo cria. Então, por causa desse crime de responsabilidade fiscal, a Dilma sofreu impeachment em 2016. O povo foi para a rua, o movimento Fora Dilma foi o maior movimento de rua da história do Brasil, tiraram a presidente Dilma e no lugar dela entrou o nosso querido vampirão, o presidente Michel Temer, que era o vice-presidente da Dilma. E eu falei para vocês que o Temer ele era tão pouco popular que nem a galera que votou nele gostava dele. Até a galera que votou na Dilma, que elegeu o Temer, não gostava do governo dele e fazia manifestação lá, fora Temer, não sei o quê. O cara votou nele e aí ficava gritando fora Temer. Tá entendendo como é que é? Pelo menos a galera do fora Dilma, aqui anterior, era a galera que tinha votado no Aécio antes, tá ligado? Eu não votei na Dilma, fora Dilma. Agora, a galera do fora Temer, eu votei no Temer, fora Temer. É uma galera desse jeito. Enfim, a esquerda, né? Então, o Michel Temer, que era o vice da Dilma, governou de 2016 até 2018, e o governo dele ficou marcado por reformas. Ele fez a reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, tudo isso para economizar dinheiro. O governo estava gastando dinheiro demais,
Então o Temer falou, não, a gente vai economizar essa grana. Vamos reformar as paradas aqui para que o governo gaste cada vez menos. Dessa forma, no meio desse governo de reformas aí, quando chegou a eleição em 2018, apareceu um candidato que ele era informal. Eu mostrei para vocês que esse cara, ele não gastava dinheiro, ele não tinha muito tempo na televisão, porque ele apostava em outro lugar. Ele dizia o seguinte: as pessoas não estão mais assistindo TV. As pessoas estão no Facebook, elas estão no WhatsApp, elas estão no Instagram. Então, eu vou fazer campanha no Facebook, no WhatsApp e no Instagram, e não vou pagar dinheiro para TV, porque TV é muito caro. Então, dessa forma, esse cara conseguiu dois argumentos muito bons. O primeiro, eu sou honesto, eu não gastei um monte de dinheiro para ficar aqui na televisão falando bobagem. Eu gastei do meu dinheiro do meu próprio bolso. E o segundo, ele conseguia falar com as pessoas lá onde elas estavam. Se você entrar hoje na página do Bolsonaro, lá do Facebook, e escrever: presidente, eu não gosto de você por isso e aquilo, existe uma chance real de ele próprio te responder ao seu comentário lá no Facebook, porque é ele mesmo que responde aquela bagaça. Ele não contratou um cara para ficar lá respondendo a galera no Facebook dele. Ele mesmo usa o Facebook dele. Por que que isso é tão importante? Porque a galera começa a ver transparência. As pessoas olham para o Bolsonaro e falam: esse cara fala a verdade. Ele está aqui na minha frente, sem gastar dinheiro de ninguém, filmando ele mesmo no celular, então eu vou acreditar nele. Quer dizer que ele é honesto? Não necessariamente. Pode ser que seja só uma tática populista? Muito provavelmente, porque político é tudo gente safada, não é? Então, o Bolsonaro estava lá usando essa tática para mostrar para o povo: olha, eu sou o povão igual vocês. Eu faço live no Facebook, live no YouTube, eu faço live no Instagram para falar com vocês ao invés de pagar caro em tempo de televisão. O resultado é que em 2018 esse cara foi eleito, se tornou o nosso presidente da República em 2018, em um movimento que eu falei para vocês que eu gosto de chamar de a ascensão conservadora. Ou seja, é o ressurgimento do movimento conservador no Brasil. Desde o fim da ditadura militar, lá em 85, a gente olhava para a galera do centro e chamava eles de direita. Falava: Fernando Henrique é de direita, ele é privatizador, é neoliberal. Só que a real é que esse cara ele é de centro, ele nem é de esquerda nem de direita, ele é de centro-esquerda ali. O partido dele é de centro-esquerda. E aí a gente teve depois o Lula, que era socialista, nós tivemos o Collor, que era um exemplo bem ruim de um presidente liberal. Então a gente não tinha conservadores no Brasil, presidentes conservadores no Brasil, e a televisão, os rádios, as revistas, eles não falavam nada de conservador, porque, como eu falei para vocês, essa galera era de esquerda desde o regime, né? Na academia e nas artes, no jornalismo, é onde está a galera de esquerda. Então eles falaram: eu vou falar bem de conservador? Eu não, vou falar bem do Lula, vou falar bem da FHC, vou falar bem da galera de centro e de esquerda, a direita que se ferre. Tá entendendo? Não vou falar nada da direita. Só que aí surgiu a internet, mano. Apareceu o Facebook, apareceu o WhatsApp, apareceu a informalidade. Qualquer um pode gravar um vídeo no celular, igual eu estou fazendo agora, e estourar no YouTube e ser mais famoso do que o Luciano Huck. Tem um cara na internet aí chamado PewDiePie, que ele tem mais seguidores, ele é mais visto na internet do que o Luciano Huck na televisão, por exemplo. Um apresentador da TV, de uma TV grande do Brasil. Tá entendendo? Então, caras como o Olavo de Carvalho, que é esse velhinho que tá na foto aí com o bracinho assim, esse cara ele escrevia livros conservadores de direita e ninguém lia o cara, porque ele era boicotado. Mas agora com a internet, qualquer João pode acessar lá o site dele e ler a matéria dele. E aí os conservadores no Brasil perceberam uma coisa: mano, a gente pode se organizar aqui mesmo sem aparecer na TV. A gente não precisa de televisão, rádio e revista para se organizar como um movimento conservador. A gente pode apoiar o presidente Bolsonaro, mesmo que a Globo fique falando mal dele 24 horas por dia. A gente só precisa do nosso grupinho de WhatsApp. Tá entendendo como isso é genial? Os conservadores, então, eles sempre estiveram por aí. Todos os velhinhos que já foram militares, a galera que serviu no exército, a galera que serviu na marinha, na aeronáutica, o pessoal mais católico, mais religioso, a maioria dos evangélicos, toda essa galera, eles são conservadores. A maioria deles apoia mesmo o Bolsonaro, o jeito dele falar, as coisas que ele promete. Só que a Globo não falava bem dessa galera, a Globo não dava voz para essa galera, nem o SBT, nem a Record, nem o G1, nem os grandes sites de notícias. Só que hoje a gente não precisa mais dessa galera. Pessoas como eu, que são conservadoras, podem falar diretamente com seus alunos pela internet, ou podem escrever nos seus blogs, ou podem colocar suas informações aí no Facebook e assim por diante. E dessa forma, a comunicação foi redemocratizada. A gente não é mais censurado. Você pode ser de direita ou de esquerda,
sem risco de alguém te calar. Se o Facebook te bloquear, você sempre vai ter outras redes sociais para onde recorrer. Tá entendendo? Então, hoje a gente vive uma democracia muito ampla. E o resultado disso, claro, é a quantidade de conflitos que vocês veem por aí, todo mundo discutindo política, falando mal do presidente e tudo mais. E isso é ótimo. É muito bom que tenha alguém podendo xingar o presidente, falar Bolsonaro, Bozo e tal. Isso é bom, porque quando você não pode falar mal do seu político, é porque você está vivendo uma ditadura. Beleza? O nosso conteúdo vai até aí, só ficou o Jardiel aí online. É uma pena que eu tenho que ficar falando quase sozinho assim. De qualquer forma, valeu pela moral, Jardiel, é nóis. Beleza? Fiquem atentos para a atividade final. Ela vai ser postada no Google Classroom e vai valer pontos a mais. Igual eu falei, eu quero que ela valha pelo menos 5 vezes uma atividade normal. Então, enquanto outras atividades valiam 10 pontinhos cada uma, para os 100 pontos desse bimestre, essa atividade aí vai valer pelo menos uns 50. Tranquilo? Então, fica atento, eu vou postar ela amanhã de manhã cedo. E aí ela vai ser um pouco maior, vai ter várias questões aí, beleza? Não vão ser só 3, vai ser um pouco maior, mas ela vai valer mais ponto também. E aí, depois que você fizer ela, eu vou fechar a nota do bimestre. Tranquilo? Jardiel, nossa aula acaba aqui. Se você tiver qualquer outra dúvida, a gente ainda tem 4 minutinhos aí. Eu vou interromper a gravação do Google para colocar lá no YouTube. E se você não tiver nenhuma dúvida, se tiver tudo suave, suavão,